Do texto, meus irmãos: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Quando jejuardes, mais uma vez, nós voltamos àquela mesma estrutura que nós estávamos vendo anteriormente. Jejum é uma coisa, que é uma bênção, é uma atitude que nossa época perdeu de vistas. As pessoas estão enxergando no jejum benefícios outros que não o que Deus queria que nós enxergássemos. Por causa talvez da nossa idolatria pelo corpo esguio de modelos, alguns estão vendo no jejum a bênção do emagrecimento. Nós já vimos em outros momentos que o jejum de fato não traz tantos benefícios assim. Mas Deus nunca projetou o jejum, como não projetou nenhuma das formas de piedade, para nossa promoção, mas para promover a glória dele e o nosso bem-estar espiritual. Esta noite eu quero convidar cada um que está aqui, visitante, membro, turista, não interessa. Você sentou aqui, eu estou lhe convidando para ouvir o que o Senhor tem a lhe dizer, e não é sobre jejum. Nós poderíamos ter uma aula sobre por que jejuar, por que não jejuar, como jejuar. Aliás, é uma dúvida que muitos têm, porque a moda pegou. Durante um tempo, e eu já era pastor quando essa moda estourou, as pessoas escolhiam do que fazer jejum. Jejum é uma coisa simples, não se alimentar. Então as pessoas, estimuladas talvez por uma má interpretação da Bíblia, ouviam que era possível escolher do que fazer jejum, como se fosse um sacrifício agradável, entre aspas, ao Senhor, depositado em seu altar. Pelo menos na localidade onde eu pastoreava na ocasião, ficou famoso o jejum de alface. A pessoa dizia que gostava tanto de alface que ia passar 40 dias sem comer alface, que era um jejum. Não é? Os mais crentes faziam jejum de chocolate, e os crentes de verdade faziam jejum de comida. Jejum é não comer, jejum é uma coisa séria, mas nós banalizamos. Para que a gente inaugure aqui, depois eu vou ter que voltar, e você, por favor, mantenha sua Bíblia aberta no texto que nós acabamos de ler, porque nós vamos relembrar algumas coisas aqui, porque este é o texto que fecha esta sessão. Ou seja, que a partir da semana que vem, nós vamos inaugurar o penúltimo trecho do Sermão do Monte. Estamos caminhando para o fim do Sermão do Monte. E esses versículos, esses 3 versículos que nós lemos, fecham esta sessão. E eles fecham como? Há muitas formas para introduzir esse tema eu poderia usar. Mas eu quero usar um caso real. Um caso que me fez atentar para o valor e para a bênção que o jejum é, porque é uma bênção absolutamente particular. Orar, nós podemos até orar publicamente, orar pela pessoa. Eu tomei um susto certa feita, quando nessas minhas idas para os Estados Unidos, nós estávamos conversando e um casal perguntou sobre as dificuldades do Evangelho no Brasil e saiu o natural: ore por mim. Eles, tá bom, baixaram a cabeça, botaram a mão no meu ombro, começaram a orar no meio da sala, interrompendo toda a festa. Não, tá bom, quer que eu ore? Eu oro. E nós já falamos sobre oração. Mas numa dessas minhas idas e vindas, nos cursos que eu tenho feito lá fora, eu tenho tido a oportunidade de privar da amizade de um dos professores em específico. E por ficar hospedado na casa dele, tenho podido ver as particularidades da sua vida espiritual.
E um dos benefícios que ele me dá é justamente a comida. E naquela semana eu não tinha levado muito dinheiro, então resolvi me alimentar com o que ele me desse. Detalhes à parte, que todos aqui conhecem, naquele dia ele estava preparando lá o almoço e eu vi que ele não preparou para ele. E aí eu perguntei: professor Scipione, você não vai comer hoje? Aí ele falou uma palavra que eu não conhecia em inglês. Não, eu estou fazendo... E eu não entendi. A gente fica nessa hora meio sem graça, né? Não entendi o que ele disse. Quando o brasileiro não entende o que diz, o outro disse, a gente sorri e diz yes. Aí eu não aguentei e falei: desculpa, eu não entendi. O que você está fazendo mesmo? Aí ele foi explicar o que a palavra significava, saiu em português mesmo. Haha, você está fazendo jejum. Ele: não, estou fazendo. Aí repetiu a mesma palavra em inglês. Tá bom, depois eu entrei no Google Translator e descobri que nós estávamos falando da mesma coisa. Então, logo depois que a gente entendeu que estávamos falando de jejum, eu fiz a outra pergunta óbvia: por quê? E ele disse: eu estou trabalhando algumas coisas com o senhor. Em breve nós teremos algumas reuniões. Ou seja, ele estava desconversando, não me disse o motivo do jejum. E eu vi que ele passou aquele dia quieto, em seu gabinete, portas fechadas, em oração. Sabe o que me chamou a atenção? É que ele não me disse porque ele estava jejuando. Eu perguntei se ele não gostaria que eu orasse por ele. E eu ia fazer do modo brasileiro, né? Ia virar as costas e ir embora. Mas me chamou a atenção o fato de que eu não tinha reparado que ele estava fazendo jejum. Ele não estava cabisbaixo, com os olhos fundos, estava normal, sorrindo, preparando um alimento. Toma aqui seu almoço, eu estou fazendo jejum, não vou comer. Deu um sorriso, saiu, normal, vida normal, nada de diferente. Não me disse o motivo, não fez cara de que estava, vida normal. Nós temos uma tendência muito grande de fazer com que querer que as pessoas percebam nossas intimidades espirituais. E Jesus vai nos confrontar com respeito a este assunto. Então mantenha a sua Bíblia aberta nos versos 16, 17 e 18 de Mateus 6. Porque embora o jejum seja colocado aqui, o assunto não é jejum. É o mesmo assunto de quando ele falou sobre doação. Olha aí os versos para trás, antes da oração do Pai Nosso, de quando ele falou sobre doação e de quando ele falou sobre oração. Então ele está retornando àquela mesma estrutura. Quando nós fizermos, não façamos como os hipócritas, não queremos parecer aos homens, mas a Deus que vem em secreto, porque o que Deus vem em secreto, ele recompensa publicamente. É a mesma estrutura. Ele falou sobre doação, falou para que nós não fizéssemos isso de modo que as pessoas percebessem. Ele falou sobre oração, para que nós não fizéssemos isso nas praças, ou seja, de modo que as pessoas vissem como a gente ora. Depois eu vou dar uma explicada nisso. E agora fala sobre jejum. Acontece que faz tanto tempo que a gente saiu dessa estrutura que nós podemos nos esquecer que o assunto ainda é esse. E nós saímos dessa estrutura porque gastamos o tempo que Jesus gastou para falar sobre oração, ou seja, um tempo maior. E a estrutura que Jesus coloca aqui é uma estrutura de quiasmo. O que é um quiasmo? Depende. Se você esteve atento às últimas, já faz um bom tempo que eu falei de quiasmo, mas vamos nos lembrar do que é o quiasmo. Quiasmo é aquela estrutura de quadro. Um quadro tem uma moldura, mas o que importa é a imagem dentro do quadro. Então imaginem um desenho muito simples, de 3 riscos. 2 do mesmo tamanho, um em cima e outro embaixo. E no meio um risco menor, fazendo 2 triângulos. Um em cima virado para baixo e outro embaixo virado para cima. Na parte de cima e na parte de baixo, ou seja, no começo e no fim, você tem molduras, elas são importantes. Mas o centro está no meio.
Já reparou que essa é a estrutura dessa porção do texto? Ele abre sobre doação, ele fecha sobre jejum e no meio está oração. Jesus está usando essa estrutura para falar que das 3 formas de piedade, a oração é a mais importante. Então agora nos cabe falar da última forma de piedade, o jejum. Eram as formas de piedades dos judeus. Tá? Então, na lei de Moisés, no livro de Levítico, você vai encontrar lá uma lei que obriga, no dia da expiação, que toda a nação faça jejum. Então havia um jejum nacional anual. No dia da expiação, todos faziam jejum. Mas com o tempo, a história foi ganhando outros contornos. Depois do cativeiro, eles tinham o jejum do dia da lembrança, em dias específicos, mas o tempo foi andando até que os fariseus encontraram razões para proclamar um jejum semanal. Então, às terças e quintas, era comum que os judeus, principalmente os mais religiosos, fizessem jejum. Não era uma obrigação, mas sabe aquele dever moral? Quem for crente mesmo faz? Não era normal isso. Acontece que, quando a gente não sabe o motivo de certas coisas, a nossa religiosidade fica barata. Não é curioso? Você chega aqui bonito, você não sabe o que significa esse negócio. Hoje você descobriu para que ele serve. É uma pia batismal, para tacar água na cabeça do povo. Bacana. Não sabia. Mas será que você que é membro aqui saberia explicar esta outra mesa? Saberia explicar por que do sermão? É importante saber essas coisas, porque senão se torna um ritual. Mas quando o ritual começa a ser um instrumento para nossa promoção, então nem ritual, nem o que motivou o ritual. Agora você usa coisas boas para o mal. E é isso que Jesus vem criticando desde a doação, passando pela oração e chegando agora no jejum. Qual é a crítica? É a crítica da hipocrisia. Lembram? Nós já falamos sobre hipocrisia. Estou só relembrando aqui. Olha lá para o texto. Lembra que ele falou sobre os hipócritas que doavam, sobre os hipócritas que oravam e sobre os hipócritas que jejuavam. Eles são o mesmo grupo, mesmo grupo de pessoas. E o que é hipocrisia? A hipocrisia nasce quando você quer fazer parecer que você é mais do que realmente é. Você quer fazer com que as pessoas acreditem que você é mais piedoso do que Deus sabe que você seja. E quando a gente fala de hipocrisia, dói. E eu acredito que não doeu menos nos ouvidos dos ouvintes de Jesus, como dói no seu ouvido hoje. Porque à medida que a gente vai explorando esses textos, vai ficando uma impressão de que, de certa forma, todos nós, em alguma medida, somos hipócritas. E eu acho que é importante que você tenha essa impressão. Se você sair daqui achando que você é grandes coisas, você está em maus lençóis. Conheci um pastor que tentou mostrar isso para um colega. A situação ficou um pouco cômica, mas era verdadeira. Ele se deu bem em alguma coisa e todo mundo começou a elogiar, e começaram a elogiar demais, e estavam elogiando tanto, e foi chegando a vez dele, e ele falou: o que eu vou falar? Já não sobrou mais elogios. E aí chegou a vez dele, e ele falou: rapaz, parabéns, mas você não é tão bom assim. E a gente fica com uma sensação de: não, eu sou melhor do que o que estão dizendo. Eu noto isso muito em aniversários. As pessoas desaprenderam a dizer coisas boas no aniversário. Ultimamente elas só dizem assim: ó, continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é, não precisa mudar não, tá? Isso é hipocrisia, você está cheio de coisa entalada, mas muda não, você é perfeito, não muda nada, continua sendo esse servo medíocre. Não, tem coisas melhores para você. Então aí Jesus critica a hipocrisia.
E ele vem batendo nessa questão dos hipócritas. Ele falou bastante de oração, porque ele não queria que nós orássemos hipocritamente. Deus não iria ouvir nossas orações. Aceitar a nossa doação como algo legítimo, menos ainda o nosso jejum. Então, à medida que a gente vai se aprofundando nesses textos e percebendo a nossa hipocrisia, nós vamos descobrindo que precisamos de um Salvador. A lei que o Senhor Jesus, antes desses 3 textos, expôs. Você está com a Bíblia aí? Dá uma olhada lá no final do capítulo 5, e você vai ver que Jesus foi consertando as leis. Ele falava, olha, os fariseus vêm explicando a lei dessa forma, mas o verdadeiro sentido da lei é outro. E à medida que foi ficando claro que os fariseus e seus seguidores eram hipócritas, Jesus vira para eles e fala, não sejam como os hipócritas. Não doe como hipócrita, não ore como hipócrita, não jejue como hipócrita. Jesus nunca condenou as atitudes de piedade. Ele condenava a hipocrisia no uso delas. Ele não diz que não é para fazer doação. Ele diz não é para doar como hipócrita. Ele não diz que não é para orar. Ele diz que não é para orar como hipócrita. Então a gente sabe que tem que doar. Temos que assistir o nosso próximo com bens materiais. Nós sabemos que temos que orar. E sabemos que temos que jejuar. Olha lá o versículo 17 do capítulo 6 de Mateus. Jesus diz, tu, porém, quando jejuares, ou seja, Jesus presume, e ele é o único que pode presumir, porque ele é Deus, ele presume que você vai jejuar. Então nós temos que fazer jejum, embora Jesus proibisse os seus discípulos, enquanto ele estava aqui, que jejuassem. Porque ele estava aqui. Mas ele diz, haverá um dia que vocês vão voltar a jejuar. Por isso que a igreja esqueceu. Está gostando do mundo. Esses dias para trás um colega publicou um texto fazendo-nos refletir sobre quão gostoso está desse lado da glória. E é uma coisa a se pensar. Por causa do jejum, você deveria jejuar mais, cristão, para se apegar menos a esta vida e as coisas deste mundo. Quando a gente fala sobre céu, volta de Jesus ou morte, você pensa no quê? Depende da idade. Quando eu era adolescente e o pastor falava da volta de Cristo, eu falava, Maranata, vem depois de eu casar. Quando eu me casei e o pastor falava sobre a volta de Cristo, eu dizia, Maranata, vem depois que eu tiver filhos. Aí depois disso eu virei pastor. Agora sou eu que prego sobre a volta de Cristo. Aí eu digo, Maranata, Senhor, vem assim que minhas filhas casarem. E eu puder ver os netos. E me aposentar. Eu acho que eu estou gostando demais desse mundo. É só uma ilustração, embora seja verdadeira, de que a gente anda jejuando pouco porque o jejum nos desapega. Eu estou preparando vocês para o que eu acho que realmente esse texto está dizendo. Que não é sobre comer ou deixar de comer. Olha para o texto. Jesus não legisla, não explica, não se aprofunda no tema comer ou não comer. O ponto aqui é, quando jejuando, qual deve ser nossa atitude? E não como fazer, quando fazer, se deve fazer. Ele já parte do princípio de que você vai fazer. Então eu só estou salientando este ponto. Se você não jejua, você não está encontrando muita razão para ouvir esse sermão. E eu estou dizendo que você precisava jejuar mais para encontrar as razões desse texto. Mas dito isso, coisa que também já sabemos, que a estrutura nos diz de maneira óbvia, o que eu penso ser o foco desse texto, que eu acredito que Deus quer nos dizer essa noite, porque você está aqui hoje. Porque resta-nos esta forma de piedade. Resta-nos observar com calma a última forma de piedade e qual é a crítica que Jesus está fazendo. Então vamos entender.
na primeira forma de piedade, Jesus criticou ou condenou o uso da forma de piedade. Qual é a primeira forma de piedade? Doação. Então ele critica, condena o uso da doação como uma forma de publicar a nossa bondade. Olha como eu sou bom, olha como eu sou bacana, olha como eu me importo com o próximo. Você não é bom assim. Você não é tão bonzinho assim. Não use a doação para publicar a sua bondade. Use-a para publicar a bondade de Deus. No segundo momento, Jesus condena o uso da oração para demonstrar a nossa comunhão com Deus. Que é isso que a oração acaba dizendo. Olha como eu oro, olha como eu conheço Deus. Olha a intimidade que eu tenho com Ele. Olha só como eu conheço bem o Senhor. Como eu oro como quem conversa com Ele. Então, Jesus critica isso. Ninguém precisa ver você orando. Você tem comunhão com Deus? Bom para você. Eu vou ser beneficiado com a sua comunhão. Sua comunhão é bom para você. Jejum, a mesma coisa. Bondade, comunhão e agora tristeza. Jesus condena o uso do jejum para publicar a nossa excessiva supersensibilidade espiritual. Prestou atenção? Eu expliquei, foi um pouco chatinha essa primeira parte, mas agora começa a paulada. Então preste atenção. Vocês são supersensíveis espiritualmente. E Deus está condenando a excessiva supersensibilidade espiritual. Deus não quer que nós fiquemos choramingando nossas tristezas, quando a alegria do Senhor é a nossa força. Mas haverá momentos em que nós precisaremos nos humilhar e, como diz a Bíblia, afligir a alma. O que é curioso de notar, e nós vimos em dois textos, tanto em Isaías 58 como no Salmo 35, que a Escritura sempre se refere ao jejum como uma aflição da alma, não do corpo. Jejum é ficar sem comer. E a primeira coisa que você sente é fome. Mas a Bíblia diz que o jejum não aflige o corpo. O jejum tem que afligir a alma. Seu corpo vai parecer aflito. E aí começam as críticas. Vai parecer aflito porque você quer ou porque você não conseguiu evitar? É para parecer aflito ou Deus vê a aflição do coração, da alma? O que Deus quer ver aflito? Seu rosto ou seu coração? Então, duas coisas, e eu falarei de modo bem rápido hoje. Não é um texto com muitos segredos. Muita coisa você consegue perceber de bate-pronto, o texto é claro. Mas eu acredito que duas coisas principais precisam ser vistas aqui. E a primeira delas é que Jesus condenou a vitimização. Olhe lá, verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Era comum nos jejuns que se pegasse cinzas e passasse no rosto e não fizesse aquele trabalho de higiene comum, diária, que os judeus tinham. Claro, quando eu falar quais são os trabalhos de higiene, vocês vão pensar em tudo menos em higiene. Mas era assim que eles se higienizavam. Uma dessas coisas era passando azeite no rosto e nos cabelos. Quando você estava de jejum, o cabelo ficava sem óleo, seco. O rosto também. E você jogava cinzas no rosto. Mas sabe quando você se prepara para ser visto com cinza no rosto? Era isso que Jesus estava condenando.
o propósito de ser visto em sua tristeza. Olha como eu estou sofrendo. Pergunte por que eu estou tão triste. Não é assim que a gente faz? A gente chega na igreja, doido para alguém perguntar como a gente está, para a gente dizer que está mal, para a gente dizer que está bravo. Mas é assim que a gente age. Cultura da vitimização. Você briga com o seu cônjuge e aí ele pergunta: está tudo bem? Você está querendo que ele aperte, você está querendo que ele extraia de você sua indignação, mas você diz assim: tudo. Não, está tudo bem mesmo? Tá. Por que você está assim? Estou normal. Então dá um sorriso. Não. Você está bravo comigo? Não. Cultura da vitimização. A gente chega meio cabisbaixo, naquele dia a gente... Oi, meu irmão, tudo bem? Senta no canto. Doido para que alguém venha perguntar para a gente: está acontecendo alguma coisa? Perceber a nossa tristeza. Não, estou sofrendo. Estou padecendo dores. Hipersensível espiritualmente. Jesus está condenando justamente essa cultura de nos vermos como vítima e sermos percebidos como vítimas. Vocês não são vítimas de nada. A Bíblia fala dos cristãos, e me perdoe você, eu não sei se todos aqui são, mas a Bíblia fala que os cristãos são em Cristo mais que... Mas tem vezes que não parece. Tem vezes que parece que a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais que perdedores. Os ombros descaem, a cabeça torce, a gente vai com a cara para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, ficou longe. A gente chora desesperado para vir à igreja. E quer que alguém se pergunte por que você está mal. Para que você possa falar das suas dores. Jesus está dizendo: cuidado. Olha só o que o texto diz: não vos mostreis apertados, entristecidos, contristados. Me perdoe, só uma nota de rodapé aqui no nosso português de cada dia. Já vi tanta gente chorando em cultos de aniversário de igreja, dando graças a Deus porque estamos reunidos aqui contristados. Contristado é triste pra bastante. Então, contristado não é reunido, não é feliz. Contristado é muito, 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 muito triste. Mas Jesus está dizendo: se você está triste, a sua tristeza diante de Deus, mantenha ela diante de Deus. Não mostra. Não queira que as pessoas te percebam como vítimas. E era justamente isso que os hipócritas queriam. O texto prossegue dizendo que a explicação de Jesus é de que eles desfiguravam o rosto, faziam questão de mostrar que estavam entristecidos e largados, para serem percebidos como tristes. Não, a Bíblia não quer que a gente finja que está sempre tudo bem, não é isso. Mas se você está realmente com a alma dolorida e afligida e quer que Deus te ouça, não é mostrando para mim que isso vai acontecer, não é mostrando para o seu próximo que isso vai acontecer. E o jejum aflige a alma, mas isso é um assunto entre você e Deus. Então a primeira coisa que Jesus condena aqui é a vitimização, ou seja, fazer o jejum parecer mais doloroso do que ele realmente era. Ele condena a vitimização porque ele diz aos seus discípulos que quando eles jejuarem, verso 17, eles devem ungir a cabeça e lavar o rosto. Ou seja, normal. Alguns vão pensar que ele está dizendo: olha, finge que está tudo bem, está jejuando, então, sabe, põe o topete para o alto, pinta o cabelo, passa um batom nos lábios, veste a sua melhor camisa. Nada disso, nada disso. Ungir a cabeça e lavar o rosto fazia parte do todos os dias. Se fosse a Bíblia na linguagem de hoje, Jesus estava dizendo: pentei o cabelo e escova os dentes.
lava o rosto, penteia o cabelo, escova os dentes, vida normal. Você só não vai se alimentar porque você está afligindo a sua alma, ou porque você perdeu a fome porque está lutando com Deus a batalha da fé, ou porque você está triste e espera que Deus lhe atenda. Mas este é um assunto entre você e Deus. Cuidado. Não queira que as pessoas percebam que você é uma pessoa super espiritual, super sensível, que está profundamente entristecido. Não, Deus não quer isso. Deus quer que, se você vai fazer algum ato de piedade, então que ele seja para Deus ver e não para o homem ver. Eu dei vários títulos para essas mensagens no decorrer desse tempo, mas eu vou repetir algo que alguns de vocês já sabem. O jejum, como a oração e a doação, também é coram Deo, ou seja, diante da face de Deus. É para Deus ver. E a segunda coisa que eu creio que Jesus condena aqui é toda expressão religiosa hipócrita, ou seja, fingida. E como ele faz isso? Dizendo que nós não podemos almejar a aprovação dos homens e de Deus ao mesmo tempo. Deus não quer que nada na nossa fé seja hipócrita. E ele chama de hipocrisia tentar ganhar a aprovação do homem, dizendo que no fundo, você quer a aprovação de Deus. Sabe quando isso se expressa? Quando a gente faz alguma coisa na igreja, em casa, diz que é para a glória de Deus, diz que é para servir a Deus, mas quando ninguém reconhece, a sua ira se acende. Quando ninguém aplaude, você se ressente. Quando ninguém pede bis, você vai comer bis de tristeza. Que é assim, né? A gente fica deprimido, vai comer. A gente fica feliz, vai comer. E se a gente não está nem feliz nem triste, o que a gente está fazendo? Está comendo. O jejum mostra aonde realmente está o seu coração. No prazer, no autoagrado ou em Deus. Cuidado. Fingir, e Deus chama isso de fingimento, a Bíblia usa um termo forte aqui. Vamos lembrar o que é hipócrita, está aí no seu texto. É a palavra para ator, dissimulador, impostor, artista de teatro. Está fingindo, você está dizendo que quer a aprovação de Deus e quer a aprovação dos homens, na verdade. E Jesus diz isso no finalzinho do verso 16. Ele diz que o fim, o propósito, é parecer aos homens que jejuam, e Jesus conclui: na verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas no final do versículo 18, ou na verdade em todo o versículo 18, ele diz que a verdadeira expressão de piedade é feita para Deus, em secreto, porque Deus, o Pai, vê em secreto. É para Deus ver. E a hipocrisia nasce quando a gente quer fazer os outros pensar de nós mais do que somos. E ela se espalha quando a gente quer que mais testemunhas vejam. A hipocrisia é um show. A hipocrisia é um espetáculo de teatro. Precisa de público. Se ninguém viu, não tem graça. Sabe aquela pergunta que o filósofo fez? Se uma árvore cai numa ilha deserta e não tem ninguém lá, absolutamente deserta, ninguém, essa árvore caiu, se não tem ninguém para escutar, ela faz barulho? Tem muita gente que luta contra esse conceito, dizendo que não, ou se faz, não importa.
Se você está sozinho nesta ilha e não tem ninguém para ver que você é crente, você dobraria os seus joelhos? Você pode orar deitado, dormindo. Você pode não orar. Você pode dizer que orou para ser salvo, mas não tem ninguém para ver. Então, quando eu me lembro eu não lembro o nome do artista, mas dessa música mais moderna, cuja letra diz: quem é você quando ninguém está te vendo? Ela não vale para o crente, porque quando você está só, tem sempre alguém te vendo. Esse alguém é Deus. Então a pergunta é outra. A pergunta é: quem é você quando só Deus está te vendo? Porque se não tiver ninguém lá para testemunhar sua fé, sua piedade, vai valer a pena ser crente? Eu fico imaginando Daniel na cova dos leões. Tinha ninguém lá para ver ele orando, para ele clame já Daniel. Não, Daniel foi posto lá, a pedra foi colocada em cima e seja o que Deus quiser. E graças a Deus, Deus quis que ele sobrevivesse, mas ninguém viu o que aconteceu lá dentro. O que aconteceu? A pergunta é: te interessa? Porque no dia que você está sozinho na cova e Deus está vendo, aí você é quem você realmente é. Aí Deus vê até onde vai a sua piedade. Bom, você podia experimentar esta semana e separar um dia para fazer isso, jejum. Ah, mas eu me recuso, não preciso fazer jejum. Exatamente, se recuse, continue dizendo que comida é mais importante do que Deus. Mas separe um dia. No dia, só para lembrar, nas últimas semanas eu tenho desafiado vocês a orar segundo a palavra. Essa semana, além de orar por mais de 5 minutos, por mais de 30 minutos, faça jejum. Mas não aquele jejum do crente sem vergonha, que faz jejum entre o café e o almoço. Tomou o café, falou: a partir de agora eu faço jejum até a hora do almoço. Não. Vai separar o dia para jejuar. E vai para o trabalho sorrindo. Leva um house, um drops garoto. Porque não é para ninguém perceber que você está jejuando. Essa é a versão moderna do ungir a cabeça. E quando a gente fica sem comer, o nosso hálito muda. Não para melhor. Então, drops garoto, uma balinha. E essa semana, faça jejum. Experimente isso que o texto está dizendo. Esse é o desafio. Quem sabe você não toma gosto pela coisa e começa a lutar as batalhas da fé. Quais? E aqui eu encerro. Sabe aquele pecado que você está custando abandonar? Sabe aquela dificuldade que você está custando vencer? Aquele hábito que não sai da sua vida? Aquele hábito que você não consegue colocar na sua vida? Coloque isso diante de Deus, não em oração. Coloque diante de Deus em jejum. E diga: Senhor, eu e você, só nós vamos saber disso. E aí, está disposto? Esse é o desafio que eu te faço essa noite. Não seja um hipócrita da fé. Seja um homem, uma mulher de fé. Não queira ser uma vítima, não queira ser um hipócrita. Viva diante de Deus. E se o seu jejum é diante de Deus, mantenha-o assim. Porque como você vai ver logo logo lá na frente, está aí. Logo logo. Alguns versos à frente. Não muito, não poucos, mas alguns versos para frente, você vai ver que nós não podemos agradar a dois senhores. A quem você quer agradar? Não precisa me dizer, não precisa me provar. Só Deus precisa ver. Só Deus precisa saber. Não quero ninguém dizendo semana que vem que conseguiu fazer jejum. Por quê? Porque não me interessa.
Ué, pastor, mas o senhor mandou e eu fiz. Como não te interessa? O meu pastor... Não, é sério, meu irmão. O único que precisa saber, saberá. Então comece a reparar nas coisas que você tem feito. Quem você quer que veja, quem você quer que receba. É Deus ou as pessoas? Se for Deus, Ele verá. Agora, se for um show, assuma. E se for um show e você quer ser visto, receba o aplauso. Receba, é seu. Não fica com o dedinho para cima dizendo que é para Deus, porque não é. Você fez show, quer ser visto, recebeu seu aplauso, receba. Seja humilde, receba seu aplauso. Se é para Deus, só Deus precisa aplaudir. E Ele não vai fazer isso agora. Talvez só no dia final. Tenha paciência até lá. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Você crê nisso? Eu creio. E os que creem digam amém.